Olá, nessa aula nós vamos estudar o comando for, que é um dos comandos que existem de repetição. São comandos que existem não só no Visual Basic, mas existem em todas as linguagens de programação. E a função do comando for e dos outros comandos de repetição é, executar um trecho de código N vezes. Você vai determinar quantas vezes vai estar executando e ele vai executar aquele trecho de código várias vezes. Né? Imagina, por exemplo, que você tem que ler uma determinada nota, seguindo o último exemplo que nós fizemos. Em vez de ler 3 notas, você teria que ler 10 notas. Né? Uma alternativa é, em vez de a gente colocar 10 trechos de códigos iguais, um para ler cada nota diferente, a gente estaria colocando um trecho de código só, com um processo só para ser executado depois, e estaria repetindo aquilo 10 vezes. Né? Então, essa é a função dos comandos de repetição e do for, que é um dos comandos, o for next, que é um dos comandos de repetição. Bom, para entender como funciona, nós vamos fazer um exercício, e um exercício, a função dele é calcular o fatorial. O número fatorial. O que é o número fatorial? O número fatorial na matemática, ele calcula, por exemplo, um fatorial de 5. Ele é representado dessa forma, 5 com exclamação do lado. E o resultado disso aqui, do fatorial de 5, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Então, o resultado disso aqui, que é 120, o resultado disso aqui é o fatorial, é o resultado do fatorial de 5. Então, fatorial de 5, a resposta é 120. Mas eu, para calcular isso aqui, o fatorial de 5, eu tive que fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 3, quanto seria? Fatorial de 3 seria 3 vezes 2 vezes 1. É mais fácil de calcular, seria 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6 mesmo. Então, fatorial de 3, 3 exclamação, né? Fatorial de 3 é igual a 6. E o fatorial de 10, por exemplo? E o fatorial de 12, por exemplo? O fatorial de 12 seria 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? E um número maior, um fatorial de, digamos, 58, por exemplo. Imagina o trabalho para calcular isso. Né? Nós vamos fazer um programa, então, que vai perguntar um número qualquer. Você digitando um número qualquer, ele automaticamente ele vai me dar o resultado do fatorial daquele número. Muito bem. Então, aqui está. Esse é o nosso objetivo. Fatorial de um número n, representado dessa forma, n com exclamação, né? Ele tem que calcular a partir de n, multiplicar n menos 1, menos 2, menos 3, até multiplicar por 1. Quando ele multiplicar por 1, acabou, chegou no final. O objetivo dessa aula, então, é fazer um programa que pergunte o número e calcule o fatorial do mesmo. Muito bem. Voltamos, então, para o Visual Basic. Vamos abrir, então, o nosso projeto. Vamos criar um novo projeto. Windows Form Application, e ele vai abrir então um novo formulário e um novo projeto para nós construirmos. Esse projeto, ele vai ter que perguntar um número, então eu vou precisar de um campo do tipo textbox para receber esse número, e eu vou precisar, após ele digitar o número, eu vou precisar executar
o processo e dar uma resposta. Então, uma possibilidade que eu tenho aqui na minha interface é colocar um text box para receber o número que ele deseja calcular o fatorial. Vou botar um botão, que vai ser o botão para executar o cálculo. Então eu vou até mudar aqui o propriedade text para calcula fatorial. Ok. Então eu já tenho o meu botão aqui, calcula fatorial. E eu vou colocar um outro text box que vai ser o que vai apresentar aqui, então, o resultado. Pronto. Só isso eu acho que é importante na minha tela. Eu vou ajeitar eles aqui, centralizando todos. Eu posso clicar num deles e movimentar para o lado usando as setas do teclado, até deixar do tamanho que eu quiser os campos. O campo do resultado eu vou deixar maior um pouco, porque é provável, dependendo do número, é provável que dê um resultado bem grande aqui. Eu vou mudar aqui o título dessa minha janela. Então, para mudar o título da minha janela, eu tenho que, na propriedade, eu tenho que procurar aqui a propriedade text do form e alterar o que eu quiser aqui. Eu vou botar, então, cálculo do fatorial. Excelente. Agora eu executo. Aqui está. Executando a minha tela. Naturalmente, se eu digitar um número 5, por exemplo, e mandar calcular, ele ainda não faz nada. Eu ainda não tenho código nenhum. Então vamos fechar, vamos parar a execução e vamos começar a colocar o código. Dentro do botão calcula fatorial, eu dou 2 cliques no botão e dentro do botão eu vou colocar todo o código que eu quero que seja executado. Bom, eu já tenho aqui então a função button onClick, que é justamente o que vai acontecer quando eu clicar o botão. O que eu quero que aconteça? Eu tenho uma variável lá que eu botei, que é um text box. Aqui está, que é o text box que vai receber o número que se deseja calcular o fatorial. Bom, esse text box, como eu não mudei o nome dele, deve ser text box 1. Aqui está, text box 1. E o outro de baixo deve ser o text box 2, que é como o VB costuma fazer. Coloca na sequência, aqui está, text box 2. Muito bem. Então, text box 1, volto para o código. E o que eu quero? Eu quero que text box 1, text box 1, na verdade, text box 2 vai ser igual a text box 1 vezes text box 1 menos 1 e assim por diante até multiplicar por 1. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu preparo o meu código para isso? Bom, eu vou fazer um for next, que é o nosso comando de repetição, aonde eu vou começar por for. Como é que funciona o comando for? O comando for ele sempre tem for, um contador qualquer, que aí eu tenho que inventar uma variável qualquer, que eu vou chamar de, por exemplo, c contador. Então, for c igual a 1, to, ou seja, ele vai começar de 1 até um determinado número, até o meu text
box 1. E aí eu boto um next. Só eu dando enter, reparem que ele já botou o next aqui para mim. Então automaticamente ele já coloca aqui o next, né? E o que eu tenho que fazer agora? Bom, o que eu declarei aqui? Eu declarei o seguinte, como vai funcionar isso? Isso aqui vai ficar repetindo, ou seja, ele vai ficar executando o que tiver dentro do... Por exemplo, digamos que eu tenho aqui 3 linhas de comando, com 3 comandos aqui. Ele vai repetir esses 3 comandos, executando essas 3 linhas aqui, tantas vezes quanto forem aqui estipuladas por essa variável textbox. A primeira vez que ele descer essa execução, a variável c vai ter o valor de 1. A segunda vez que ele descer essa execução aqui, a variável c vai ter o valor de 2. A terceira vez vai ter o valor de 3, até a variável c ser igual a textbox. Então, na verdade, eu já posso aqui criar uma outra variável chamada fatorial. Fatorial vai receber o quê? Vai receber o próprio fatorial vezes c. Isso funciona? Vamos imaginar. Fatorial não tem nada, não tem conteúdo. Inclusive está dando um erro aqui porque ele está me dizendo, olha, fatorial não está declarado. Então a gente precisa declarar aqui a variável fatorial. Vamos fazer isso agora. Muito bem. Então reparem que fatorial está dando um erro, está dizendo não está declarado. O C aqui também está sublinhado, está dando um erro, também não está declarado. Aqui embaixo na minha lista de erros eu tenho todos esses erros já identificados e mostrados aqui. Bom, para declarar fatorial, fatorial é uma variável que eu acabei de criar. Primeira coisa que temos que responder é fatorial, que tipo de variável vai ser? Bom, fatorial vai ser uma variável do tipo inteira. Então eu vou criar aqui fatorial, tem que começar com din, fatorial as integer. Aqui está. Bom, eu ainda continuo com erro aqui em C. Eu posso declarar, eu tenho duas opções. O C também eu vou declarar como inteiro, porque vai ser sempre um número inteiro aqui no meu cálculo do fatorial. Então, ou eu posso declarar aqui também, olha, basta colocar fatorial, vírgula, c as integer. Ou seja, os dois são variáveis inteiras, né? Ou eu posso também fazer isso aqui, ó, c as integer, ou seja, no próprio comando eu já boto a declaração da variável, ficando assim, olha, for c as integer igual a 1 to... Bom, pessoalmente, eu prefiro separar as coisas e colocar em cima as declarações de variáveis e embaixo os comandos. É sempre uma boa prática no início da função colocar as declarações das variáveis, né? E durante o código você aí usa as variáveis como quiser. Muito bem. Textbox. Textbox está sublinhado, está com um erro aqui também. Pelo seguinte, textbox não é um valor, né? Textbox é um campo de texto. Eu quero aquele valor que está lá dentro do campo de texto. Então eu tenho que fazer referência ao text, que é a propriedade que contém o valor. Mas não é um valor, ainda é uma string. Isso, text é um texto, é uma string, né? Eu, para converter esse texto em valor, nós já aprendemos nos exercícios anteriores, eu tenho que usar a função val. E aqui está. Então eu escrevo val, abre parênteses, textbox1.text, fecha parênteses. Bom, isso aqui vai se traduzir para o computador de que forma? Bom, imagina que eu tenha digitado,
Vamos fazer aqui uma tradução como se fosse o computador. O que o computador vai entender dessa linha aqui? Ele vai entender um for, opa, ele vai entender um for C variando de 1 to o valor do text box. Então, se eu digitei no text box 5, ele vai entender como 5. Pronto. Se eu digitei 5 no text box, ele vai entender 5 e vai traduzir isso aqui tudo nisso aqui. E aí ele vai executar essa linha aqui de fatorial vezes C, ele vai executar ela 5 vezes, executando cada vez que ele descer para executar essa linha, ele vai executar mudando o C. Então, a primeira vez que ele descer para executar essa linha, o C vai estar valendo 1. A segunda vez que ele descer para executar essa linha, o C vai estar valendo 2, depois o C vai estar valendo 3, depois o C vai estar valendo 4, e finalmente o C vai estar valendo 5. Na quinta vez com o C valendo 5, quando ele chegar aqui no next, ele sai fora do for next e prossegue o programa. Então, nesse ponto aqui, quando ele sair fora do for next, eu vou dizer que o text box 2 ponto text, ou seja, a variável text do text box 2, recebe o resultado do fatorial, que é a minha variável fatorial que eu criei. Tudo bem, vamos fazer um exercício? Vamos lá. A primeira vez que ele descer aqui, digamos que eu tenha digitado 5 no text box 1. Ele vai fazer exatamente isso que está aqui do lado. For C igual a 1 to 5. A primeira vez que ele descer aqui e executar essa linha, o C vai estar valendo quanto? O C vai estar valendo 1. E o fatorial vai estar valendo quanto? Bom, como eu não inicializei, ele provavelmente vai receber o valor 0 e vai estar valendo 0. Não vai ter valor dentro dele. Como ele é numérico, o VB inicializa ele com 0. Não serve, porque eu vou ficar multiplicando o número C sempre por 0 e ele sempre vai atribuir 0 e no final do looping aqui, fatorial vai estar com 0 e vai jogar dentro de text box 0. Então, não é isso. Eu tenho então que inicializar fatorial com 1. Então eu inicializo fatorial vale 1 no início. Agora sim, está terminado. Provavelmente vai funcionar. Vamos ver como vai funcionar. Na primeira vez que ele executar, o C está valendo 1. 1 vezes 1 do fatorial é 1. E ele joga dentro da variável fatorial. Então, o fatorial recebe 1. Aí ele desce no next, volta para o for. E desce novamente aqui para executar de novo o meu comando, com o C valendo 2 agora. 2, que está no C, vezes 1, que está no fatorial, 2 vezes 1, 2. Então ele joga 2, que é o resultado disso aqui, dentro de fatorial. Nesse momento, fatorial vale 2. Ele faz novamente o looping e desce novamente com o C valendo 3 agora. 3 no C, 2 no fatorial, 3 vezes 2, 6. Joga 6 dentro de fatorial e faz de novo o loop, com o C valendo 4. 4 vezes 3, 4 vezes 6, 24. Joga 24 dentro do fatorial, faz de novo o looping. 5, o C agora vale 5, vezes 24, que é quanto tem dentro do fatorial, 120. Joga dentro da variável fatorial 120, chega do next. Sempre que ele chega no next, ele pergunta: chegou a 5? O C vale 5? Nesse caso, agora vale. Aí ele sai fora. Sai fora, executa esse comando aqui, ó, onde ele joga 120 dentro do text box 2 e finaliza a minha execução.
Então, aparentemente deve estar funcionando. Vamos mandar executar no botão de Start e ele deu um erro aqui. Ok, vamos retirar então daqui esse código, esse trecho aqui de explicação só que eu digitei só para explicar. E aqui sim, esse é só o código realmente, né? Eu posso executar e vamos ver agora se funciona. Aqui está o meu programa de cálculo de fatorial, então executando, onde eu vou digitar o número 5, vou apertar o botão calcula fatorial e vou ter o resultado 120. Perfeito. De novo, um outro número agora, 7, calcula fatorial, 5040. Vamos botar fatorial de 10. Vamos ver quanto é que é o fatorial de 10. Fatorial de 10 é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Calcula. Olha isso. 3.628.800. Um fatorial de 10. Excelente. Aí está o nosso programa de cálculo de fatorial. Tomem cuidado com os números maiores, porque o fatorial ele gera resultados muito grandes e podem estourar aqui o resultado do cálculo. Então, se eu botar um 58 aqui e mandar ele calcular, já travou, já deu erro, dizendo que estourou a capacidade da variável. Olha, a operação aritmética resultou um estouro. Isso significa que a variável fatorial não aguentou receber o resultado dessa multiplicação. Nesses casos, foi até bom dar esse tipo de erro aí, cabe uma outra explicação e um outro aprendizado aqui. Nesses casos, o que eu procuraria fazer? Eu procuraria então mudar a variável fatorial, não será mais integer, será então um outro tipo qualquer que eu tenho disponível com maior capacidade de armazenamento. Vamos dar um stop. Vamos trocar então a variável aqui para double, que é uma variável com maior capacidade de armazenamento. Só que eu vou deixar o C como integer. C como integer. Vou tirar o C aqui de cima, porque não há necessidade de declarar o C como doble. Só fatorial está recebendo um número grande. O C vai variar de 1 até 5. Não vai passar disso. Então pode ser uma variável inteira. E fatorial eu declaro como doble. Executar. Agora, se eu digitar 58 e pedir o fatorial, ele me gera aqui o resultado na forma exponencial, né, que significa aqui 2,35056, blá, 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 exponencial 78. Aqui está. Ou seja, ele conseguiu mostrar o resultado matemático, né, e conseguiu armazenar na variável fatorial, porque agora ela é doble, ela não é mais inteira. Ah, mas e números pequenos? Números pequenos vai permanecer um número visível normalmente, 120, por exemplo, fatorial de 7, 5040. Só quando o número for grande demais, visualmente ele vai me mostrar no formato exponencial. Ok, está pronto então o nosso programa de cálculo de fatorial. E eu espero que vocês tenham aprendido aqui como utilizar o for next para esse cálculo. Eu gostaria, antes de finalizar, então, de observar junto com vocês, botando uma pausa aqui dentro do programa, observar aqui a variação aqui do for next acontecendo. Então a gente manda executar. Reparem que ele parou aqui e agora eu digito um número, digamos 5, calculo o fatorial. Bom, ele entrou aqui dentro porque eu apertei o botão da minha tela, passou por essas linhas todas e parou na linha que eu botei a minha marca, né?
Bom, como ele está parado aqui, qual o valor de fatorial? Para eu saber o valor de fatorial, eu passo em cima o meu mouse e ele me diz, olha, o valor é 1, 1.0. E qual o valor de C? Eu passo em cima de C e ele me diz, olha, C, o valor é 1. Ah, muito bem. Vamos prosseguir aqui. Para prosseguir, eu aperto F8. F8 ele vai passo a passo. Então reparem que ele daqui subiu e voltou a executar. Só que agora ele está nessa linha aqui e o C está com 2, porque ele voltou, fez o laço e o C já variou para 2. Fatorial aqui ainda está com 1. Fatorial ainda está com 1. Após essa linha, F8 de novo. Pronto. Ele passou dessa linha. Como ele passou dessa linha, ele já jogou aqui 2 vezes 1, 2. Fatorial já está com 2. F8. C já recebeu 3. Fatorial está com 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Ele vai jogar 6 dentro de fatorial. Na próxima linha, se eu der um F8 aqui, ele já jogou, então, 6 dentro de fatorial. Aqui. Se eu olhar a variável fatorial, eu vejo que já está com 6. E está, então, funcionando exatamente como nós falamos. Se eu continuar aqui o looping, o C passa a valer 4. E na próxima, o C vai valer 5. E aí ele, vezes o 24, que é o fatorial, ele agora está com 120. Se eu der um F8, ele pula, ele sai fora do nexo. Vejam só, ele saiu fora do nexo. Por quê? Porque o C chegou a 6, ou seja, ele ultrapassou aqui o limite do for que eu tinha dito que ele deveria seguir. E aí ele sai fora. Fatorial é 120, ele vai jogar dentro do text box. Eu dou um outro F8, F8, e ele me mostra então o meu formulário já com o resultado 120 aqui embaixo. Ok? Bom, esse foi o exemplo dessa aula. Foi para aprender a utilizar o ForNext, entender como o ForNext funciona. Né? Eu uso o ForNext sempre que eu tenho uma quantidade de repetições para fazer no meu código. E aqui está o programa do cálculo do fatorial.